Cordiais saudações, né? E hoje eu vou fazer uma reação aí a Carla Bailarim, né? Não sei se são fakes, não é? A única coisa que eu sei de certeza é que essa pessoa é testemunha de Jeová, né? É testemunha de Jeová. Pelo menos ela se apresenta como testemunha de Jeová, né? Como pioneira, né? Que faz campo, que vai para as reuniões do salão, enfim, né? A mesa ela vem discutindo e tal, e quando essa pessoa perde as estribeiras, e ela perde as estribeiras muito facilmente, aí ela parte, né, para as agressões verbais, ela zomba, né, já me chamou de senhor natalino, de padrinho, né, fez umas ironias, querendo dizer que eu sou burro, me chama de arrogante, enfim, né, como se esses epitetos, como se esses adjetivos fossem mágicos e me transformassem no que ela vê em mim, né? Nos seus desejos que ela tem em me transformar, né? Na verdade, isso são projeções, né? Dessa criatura, né? Dessa pobre alma aí que está desesperada, né? Que quer vencer o debate e não sabe como, né? Então, assim, ela é de uma seita, né? Para mim, assim, uma das seitas mais diabólicas que existem, que é a Testemunha de Jeová, né, uma seita tosca, realmente abjeta, né, que engana as pessoas pelo mundo afora, dizendo que não existe trindade, que a trindade foi inventada pela igreja e tal. E assim, eu venho mostrando que não, a trindade é a doutrina revelada por Cristo e transmitida pelos apóstolos, né, aos primeiros cristãos, desde o século I até o século XXI. Se tem alguém que inventou uma doutrina, que é uma doutrina, aliás, pagã, né? Porque os pagãos também acreditam que Deus pode ser um só. Os maometanos, por exemplo, acreditam que Deus é um só, né? Que Jesus é um profeta. Os muçulmanos acreditam antes da Testemunha de Jeová, né? E são pagãos, porque não são batizados, né? Outras seitas também acreditam que Deus, né, não se encarnou, enfim, né? Então, é, essa, essa coisa de dizer que Deus é um não é uma coisa cristã, é uma coisa pagã, né? É uma coisa pagã, porque os maometanos também acreditam que Deus não se encarnou e que Jesus é uma criatura, né? E há outras religiões, devem haver outras religiões ou outros sistemas de crenças que acreditem, né, que Deus é transcendente, né, que Deus nada tem a ver com a matéria, tá? Também você tem deístas, né, que acreditam em um Deus transcendente, os deístas, enfim, né? E os deístas também não são cristãos, né? Que acreditam nesse Deus transcendente. Bom, Jesus veio revelar o Deus imanente. Mas enfim, né? Essa senhora ela discute comigo há meses, né? Já quando perde a estribeira, parte aí para gracejos, me chamando de padrinho, já me chamou de senhor natalino, né? Já me chamou de arrogante, enfim, ela fez toda, né? Ela revelou o que ela é, né? Que quando, como disse Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Paulo que Pedro, né? Então, ao me chamar de arrogante, né? Ela revela a sua arrogância, porque assim, eu sei ler grego, né? Eu falei pra ela, eu leio o Novo Testamento em grego. Aí ela me disse que eu sou arrogante porque eu leio grego. Eu não tenho culpa que essa senhora não lê grego, não tenho culpa, né? Eu aprendi grego sozinho, eu sou pobre, entendeu? Sou um professor. Eu 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 sou pobre, eu não tenho, eu comprei livros, né? É, eu comprei livros com o meu dinheiro, com o meu ordenado e estudei grego sozinho. Estudei grego sozinho, ninguém me ensinou. Eu aprendi grego sozinho, na raça, tá? Então não foi padre que me ensinou, nunca tive em seminário, não foi pastor, sabe? Não foi um amigo que me ensinou grego, eu aprendi sozinho, na raça, tá? Porque eu queria ler o Novo Testamento em grego, desde a minha juventude. E aí, quando ainda eu era jovem, passei a estudar grego, né?
com o dinheiro que sobrava do meu salário, eu comprava livros, me aplicava. Não tinha ainda a internet, né, para a internet já existia, né, para grandes empresas, mas na década de 90 os usuários comuns não tinham acesso à internet. Então era meter a cara nos livros, nos léxicos e estudar o grego, né? E aí ela me acusa de ter copiado um texto, copiado e colado, né, o que é o famoso Ctrl+C e o Ctrl+V, e jogado, né, no comentário. E aí, assim, ela me acusou. Na verdade, assim, eu não preciso disso, né? Eu vou provar para ela, assim, que eu tenho essa obra em casa, que é a obra do Russell Norman Champlin, que eu citei, né? Desse texto que ela está reclamando aí, ó. Copiar e colar, ó. Tá aqui, ó. Copiar e colar e tal, né? Eu não copiei e colei. Eu digitei mesmo, né? Passei um tempão digitando esse texto para responder ao questionamento da senhora Carla. E aí ela vem com essa aí, né? Ninguém merece, reclamando e tal. Eu tirei daqui, ó. Deste livro aqui, ó. Tá, ó. O Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, volume 3. Ó. Do Russell Norman Champlin, tá? Então eu tirei daqui, ó. Tirei daqui, desse volume do Novo Testamento, tá? E eu vou mostrar de onde eu tirei, vou abrir aqui esse volume 3. Vou mostrar para vocês de onde eu tirei, né, as referências. Eu vou mostrar de onde eu tirei as referências aqui. Só um instantinho que eu já chego lá. Como tem muitas páginas, né, porque é um estudo exaustivo, então eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência que eu já vou mostrar para vocês da onde, né, eu tirei. Ó, inclusive está aqui o versículo 5, ele traz, né, a tradução e traz em grego também. Tá aqui, né? Agora eu vou virar a página para mostrar, né, da onde eu tirei aqui as referências, ó. Foi daqui, ó. Foi daqui desse texto que eu tirei todas as referências, olha, tá vendo? Daqui, aí ela disse que eu copiei e colei. Não, na verdade eu digitei, né? Eu digitei todo o texto aqui, a referência e tal. E o Russell Norman Champlin, ele é um acadêmico, né? Ele é um acadêmico, ele foi professor de uma universidade paulista, uma universidade pública, não me lembro qual é agora, mas foi professor. Ele era teólogo, formado em filosofia, homem que entendia lógica. Ele era protestante congregacionalista, porém honesto, né? E aqui no Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, como eu mostrei, vocês viram, né? Ele traz o original grego, ele traz a tradução, ele traz os comentaristas, né? De várias vertentes do cristianismo, traz dos padres da igreja, traz as variantes e tudo mais, né? Então, ele, assim, o Russell Norman Champlin, ele era um acadêmico, ele era um homem sério. Ele era um homem sério. E aí ele mostrou no versículo 5 do capítulo 9 de Romanos que está dizendo assim, Cristo que descende segundo a carne e tal, Deus bendito, Deus sobre todos, bendito, né, bendito pelos séculos, amém, é o que está, né, é bendito pelos séculos, amém. Então tá lá, deixa eu até ler em grego, mas tá lá. Evlogtos eonas a mim, tá? Eonas a mim, bendito pelo século, né? Theos evlogtos eonas a mim, né? Deus bendito pelos séculos, né? Que é o que está lá no texto original. Deus bendito pelos séculos. Não estou inventando nada, né? E aí ela reclamou e blá 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 e disse que provou e tal. E aí ela me chamou de arrogante. Quer dizer, eu citei uma obra de referência, né? Não é uma publicação da Sentinela que, sabe, não tem referência bibliográfica nenhuma, você não sabe quem escreveu. Quer dizer, se você quiser consultar, você não tem como consultar. Você não sabe qual a bibliografia foi utilizada,
né? E as testemunhas de Jeová também, elas, né, já foi demonstrado que elas não são nada honestas, né? Porque elas têm a tradição do Novo Mundo que é toda truncada, toda adulterada, toda falsificada, né? Então, testemunha de Jeová não tem moral alguma para falar qualquer coisa, né? Não tem estudo acadêmico. Então, assim, só aquelas pessoas que são muito cegas ou muito desonestas é que ficam nessa seita, que é a seita das testemunhas de Jeová, que elas chamam de organização de Jeová, né? Como se Jeová tivesse alguma organização, né? Enfim. É... E é uma seita que pretende tornar Jesus mero homem, mera criatura, ou arcanjo Miguel, né? Falsificando o que eles podem falsificar dos textos do Novo Testamento que falam na cara que Jesus é Deus. Paulo ensinou que Jesus é Deus, né? Paulo foi o primeiro a defender a divindade de Cristo. Inclusive, os muçulmanos, que a gente pode dizer que praticamente são irmãos na fé da Testemunha de Jeová, porque os muçulmanos dizem que Jesus era uma mera criatura, né, santa, piedosa, mas ainda assim uma criatura. Como as Testemunhas de Jeová dizem isso, né? Então, os confrades da Testemunha de Jeová, que são os muçulmanos dizem que Paulo, apóstolo, foi o primeiro a divinizar a Cristo, que Paulo, apóstolo, ele foi o deturpador do cristianismo, porque Paulo divinizou Jesus. Então não sou eu quem o diz. São muçulmanos que estudaram o Novo Testamento, o Evangelho, que leram especialistas, teólogos, e os próprios muçulmanos sabem que Paulo defendia a divindade de Cristo igual a Deus Pai. Cristo participa da mesma essência que o Pai, né? Então sou eu, né? São os muçulmanos que dizem. Então não tem por que dizer, ai, que Jesus não era Deus, porque não entende a Bíblia e tal. Tanto não entendo que eu leio grego, né? Leio grego, leio obras realmente especializadas, eruditas. Não é de gente que fica brincando de Bíblia, né? E que pega um monte de textos fora de seus contextos, citando versículos, achando que citando versículo vários versículos como se fosse uma metralhadora de Bíblia, né, cuspindo versículos bíblicos, como se fosse vencer um debate, como se fosse destruir a verdade pelo número de citações de versículos bíblicos. Não, né? Citar versículo bíblico para falsificar não é coisa nova, né? Os apóstolos enfrentaram isso, os primeiros cristãos enfrentaram isso, né? De hereges, né? De inimigos da igreja, que usavam a Bíblia para tentar desmentir o cristianismo, né? Então, o próprio diabo, quando tentou Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4 de São Mateus, o próprio diabo usou a Bíblia, usou o Salmo 91 para tentar o Cristo, né? Então, se a Bíblia não é referência de estar na palavra de Deus, de estar na verdade, né? Citar a Bíblia não é status, não é sinônimo de ser crente, de estar na verdade, né? Porque a Bíblia, até o diabo citou para Jesus Cristo no capítulo 4 de São Mateus. Estar na verdade é aceitar a revelação de Jesus Cristo, né? Estar na igreja que ele fundou. Isso é estar na verdade, né? Mas enfim, né? Então eu fiz esse vídeo aí para aquela bailarina, não sei se ela vai responder ou não, né? Já fiz outros vídeos aí, reações para ela, mas é isso aí. Ó, aí ela vai dizer, blá blá blá, Jesus foi caluniado pelos fariseus, né? Alusão ao leitor, pois é filho de Deus, o Pai é maior do que eu. Claro, claro, ela não entendeu, né? Que Jesus, ele se diz filho do homem, tá nos evangelhos. E também fala que é filho de Deus, porque Jesus era homem de verdade. Homem. Da mesma forma que ela é um ser humano, eu sou um ser humano, Jesus era um ser humano. Mas também era Deus. Porque está lá em Tito 2,13, né? Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que na Bíblia dela está truncada, né? Porque é uma Bíblia jeovista. E tantos outros textos que aludem que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo disse
eu e o Pai somos um, né? Jesus Cristo disse, respondendo a Filipe, Filipe, quando tu me pergunta, mostra-nos o Pai. Quem me vê o Pai. Assim, que homem pode dizer, você me vê, você está vendo o Pai? Que ser humano pode dizer isso? Que ser humano? Que anjo pode dizer, quem me vê o Pai? Quem disse isso? O único ser humano da história que disse quem me vê o Pai foi Jesus. E Jesus disse, né, na querela com os fariseus, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Né? Tá lá. E no original grego, que as testemunhas de Jeová deturparam na sua falsa Bíblia. Colocar, antes que Abraão existisse, eu já existia. Que não corresponde em nada essa tradução com o original. O original é eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer que Jesus não foi, ele é. E esse ser, esse eu sou porque Deus não tem futuro, Deus não tem passado, ele é. Ou seja, ele existe de per si. E Jesus falou que é Deus. E se Jesus se igualou com Deus porque os fariseus perceberam, é claro, assim, os fariseus falaram para Jesus, tu te fazes igual a Deus. Os fariseus acreditavam que Deus era transcendente, que Deus não podia se encarnar. Então, os próprios fariseus perceberam no discurso de Jesus que ele se fazia igual a Deus. Né? Então, há vários textos que Jesus aponta a sua divindade. Por exemplo, em Marcos, quando ele fala para o paralítico, né, teus pecados são perdoados, os fariseus estão ali cochichando, dizendo, quem esse homem pensa que é? Só Deus pode perdoar os pecados? Olha, só Deus pode perdoar os pecados. Jesus perdoou os pecados do paralítico? Por quê? Por quê? Porque ele é Deus. Óbvio. Óbvio. Né? Não precisa raciocinar muito. Né? E muitas vezes, né? Então, assim, Jesus é homem e Jesus é Deus. Ele tem duas naturezas. Né? Então, quando ele fala o Pai é maior do que eu, ele está dizendo que a divindade é maior do que ele homem, né? Porque Jesus ora fala como ser humano, ora ele fala como Deus. Então, mas é claro que as testemunhas de Jeová, né, não vão entender isso, né? Para entender isso, elas precisariam primeiro ler um catecismo sério, né? E ter a humildade de querer aprender a religião cristã, né? Coisa que elas não querem, né? Então elas já estão cristalizadas no erro, né? No erro, nesse erro da transcendência de Deus e vão ficar assim, infelizmente, né? Mas Jesus afirma que é Deus, então Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então muitas vezes ele fala, olha, eu e o Pai somos um, né? João 10:30. Ele diz o filho o filho imita o pai, né? O que o pai faz, o filho vê e faz o que o pai faz. Então, se o pai criou o mundo, o filho viu. O filho também criou o mundo, né? Se o pai descansa, o filho descansa. Se o pai trabalha, o filho trabalha. Ele disse, né? O filho vê o que o pai faz e imita o pai. Tá lá no texto joanino, né? Então quem é que pode imitar Deus? Só pode imitar Deus quem é Deus. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Então eu tenho que ficar explicando aqui, né, para testemunha de Jeová, o óbvio. Então quando Jesus fala o Pai é maior do que eu, claro, porque ele está lá em Filipenses, né? Ele era igual a Deus, né? Mas ele não na sua igualdade de Filipenses, né? Na sua igualdade ele não se pretendeu a se igualar com Deus e enfim ele tomou forma de servo e tal, mas está lá no texto que ele é igual a Deus, né? Ele é igual a Deus, mas mesmo assim ele tomou forma de servo. Então ele se fez homem. Então é um Deus que se faz homem. Ele é Deus que se faz homem. E ele disse, Filipe,
Há quanto tempo estou convosco? Como é que você me diz, me mostra o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Quer dizer, o Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. Ele diz isso claramente. E como é que as testemunhas de Jeová vão dizer que não existe uma essência divina que reúne três pessoas, uma essência que reúne três pessoas nessa essência que é Deus? Como é que Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus? Quem é que pode dizer, eu estou no Pai, o Pai está em mim? Quem pode dizer isso? Quem pode dizer, olha, eu estou tanto tempo com você, vocês não viram que quem me vê, vê o Pai? Basicamente só faltou Jesus falar, eu sou o Pai. Né? O Pai e eu somos um, nós estamos aqui. Basicamente foi isso que ele disse para Filipe, né? Foi isso que ele ensinou, né? E o Evangelho de João é o evangelho mais, é o que dá mais ênfase à divindade de Cristo, né? Então querer usar João para defender o arianismo é perda de tempo, é tiro no pé. O tiro vai sair pela culatra, né? Infelizmente. Infelizmente para as testemunhas de Jeová, é claro. Então é isso, né? Não adianta querer forçar, truncar os textos e tal, porque o Evangelho atesta a todo momento que Jesus Cristo é Deus, e na questão o Pai é maior do que eu, é claro, Jesus é Deus e homem, né? Então Jesus estava falando da sua humanidade. O Pai é maior do que ele enquanto a humanidade dele, né? Mas enquanto Deus é igual. É igual, e Paulo mesmo diz que Jesus não pretendeu se igualar com Deus, né? O Logos, mas se fez homem. Então, como ele se fez homem, né? Como ele se fez homem, claro, enquanto homem ele é menor do que Deus. Né? Essa é a explicação que o cristianismo sempre deu. Né? Mas eu não vou esperar que uma testemunha de Jeová entenda essas questões da teologia. Né? Se elas estão nessa seita é porque elas têm um entendimento curto, infelizmente. Né? Para cair, né, nessas seitas, né, que tipo, Jesus não pode ser Deus, mas Jesus é o arcanjo Miguel. E eles não apresentam um versículo onde diga Jesus é o arcanjo Miguel, né? Elas forcejam uma interpretação, elas forçam a barra, né, dando uma interpretação num de seus livrinhos, dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. Por favor, né? Que coisa mais antibíblica do que isso. Mas enfim, né? O vídeo já está longo, né? Já estou quase em 23 minutos falando, mas ó, só para daqui uma outra palavrinha, ó. Então, tá aí, né? A análise, né? Mas eu vou fazer outros vídeos sobre a Testemunha de Jeová e, né, fazer outros reacts aí, tá bom? Deixa eu só ler aqui, ó. É fantástico ver essas palavras se cumprirem em cima de pessoas como o senhor. Ao passo que você esculhamba a tradução no mundo e a fé das pessoas, você se coloca nesse patamar. Mas não fique chateado, você não está sozinho nessa. Né? Na verdade, assim, na verdade, eu esculacho a tradução Novo Mundo porque não é Bíblia, não é Palavra de Deus. Para mim, a tradução Novo Mundo é um lixo, né? Eu uso apenas para desmentir as testemunhas de Jeová. Então, não estou esculhambando, estou falando a verdade. A tradução Novo Mundo é um lixo, né? Não pode ser chamado de palavra de Deus. Aquilo é uma deturpação, é uma mentira. É uma mentira. E a pessoa que vê que é uma mentira e continua acreditando na mentira, eu não posso dizer que essa pessoa é uma pessoa honesta. Não posso. Já foi provado que a tradução do Novo Mundo é uma farsa. Né? É uma farsa. Né? Então há vários vídeos, há vários sites mostrando que a tradução do Novo Mundo é uma adulteração mesmo, né? Não tem nada de palavra de Deus ali, né? Pode ter palavra do homem, mas de Deus não tem. Na verdade, assim, aí ela fica chorando, né? Que coisa mais bizonha, coisa mais feroz do que a seita da Testemunha de Jeová, que ataca o catolicismo romano, ataca a igreja ortodoxa, ataca todo o protestantismo, ataca o islamismo, ataca o budismo, nenhuma religião presta, só elas são o último biscoito do pacote, né? Elas querem o exclusivismo,
Mas quando alguém desmascara a testemunha de Jeová, aí não, você esculhamba com a tradução Novo Mundo, você esculhamba com a fé das pessoas. Ah, por favor, eu tenho o direito de não crer na testemunha de Jeová, eu tenho o direito de investigar, eu tenho o direito de perscrutar as escrituras, eu tenho o direito de examinar, eu tenho o direito a saber a verdade. As testemunhas de Jeová agem como se fossem papas, né? Ai, você não pode fazer isso. É o quê? Vocês são um papa agora? Querem reiniciar a nova Idade Média, a Inquisição ou o quê? Por favor, né? Vão estudar, vão ler, né? Vão se informar. Saiam aí dessa Babilônia que é a seita das testemunhas de Jeová, né? Cresçam, aprendam a ser gente. Enfim, é isso, né? Agora aqui, ó. Bom, deixa eu ir que começa a reunião, né? Então vai lá para a reunião, se reúna lá com os líderes. Aliás, eu vou deixar até uma pergunta aqui para a Carla, não sei se ela vai assistir esse vídeo ou não, acredito que não vai, mas eu vou deixar uma perguntinha para ela. Paulo disse que a mulher na congregação tem que ficar calada, né? E quando Jesus enviou os discípulos de dois em dois, onde está escrito que ele enviou também mulheres para ir para o campo evangelizar? Onde está isso na Bíblia? Mostra aí no Novo Testamento um versículo que Jesus enviou também as mulheres de duas em duas, tá bom? Então, eu fico aí no aguardo. Bom, se você gostou desse vídeo longo, deixa aí seu joinha, isso é importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Fui!